Olá, olá! Boa noite, pessoal! Vamos entrando para a nossa live de hoje. Vamos falar um pouco sobre nutrição nas fêmeas. Olá, Rodrigo! Olá, Aras! Olá, pessoal! Carmona! Não deixem de clicar no aviãozinho aí, ó, e mandar para os amigos de vocês que possam ter interesse no nosso tópico de hoje, tá bom? Daqui a pouco o Dr. Caio vai estar entrando aqui participando. Não esqueçam de deixar também a cidade de onde vocês estão nos assistindo, tá bom, pessoal? Olha lá o Edeilton. Boa noite a todos. Vamos esperar o Dr. Caio tá entrando, pedindo a solicitação aqui para mim, para ele poder participar conosco. Rogério falou que tá sem imagem. Vocês não estão me vendo, não? Uai, peraí. Me fala aí, vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Estão vendo o Dr. Caio? Vocês estão nos ouvindo? Boa noite, Dr. Caio. Boa noite, Pauline. Boa noite, pessoal. Tudo Beleza. bem? Aí, o pessoal tá respondendo a gente ali. Bom, Legal. pessoal, hoje a gente vai estar falando aí, né, sobre, vamos se dizer, nutrição versus reprodução, né? Uma forma simples aí da gente estar colocando isso. E a gente sabe que hoje a eficiência reprodutiva, ela é um dos aspectos mais importantes, assim, para o sucesso da suinocultura, né? E a gestação e a lactação influenciam diretamente, né, nessa alta produtividade, que o foco seria o quê? Maior quantidade de leitões mais pesados por porca por ano, né? Então, essa fase de gestação, de lactação, é de extrema importância, né? Tanto nutricional como sanitário, de qualquer, todos os fatores que influenciam aí a nossa produção hoje dentro de uma granja. Então, o Dr. Caio ele vai estar trazendo isso para nós hoje, a importância, né, e recursos para a gente otimizar essa área reprodutiva, esse plantel reprodutivo na nossa granja. E é muito legal. O Dr. Caio, ele é um amigo nosso, ele participou da minha banca de TCC na minha universidade de veterinária. Ele é professor da Universidade Estadual de Londrina, aqui do Paraná, e também sempre foi muito amigo do Peru, do meu pai, que vem de longa data. Então, a gente agradece ele por estar aqui e trazer todo esse conhecimento, né, que ele tem para nós nessas áreas aí. Então, eu vou pedir para que ele se apresente um pouco, para vocês conhecerem ele um pouquinho melhor, que de mim vocês já me vê falar direto. Então, eu vou pedir para ele se apresentar aí para a gente iniciar a nossa live, beleza, pessoal? Pode falar. Pauline, primeiramente, boa noite. É com um carinho muito grande que a gente aceitou esse convite, né? Feito de sua parte. Já tem aí uns 2 meses, mais ou menos, um pouco mais, talvez. E o que nos toca, de fato, é aquilo que você comentou, né? De uma relação de longa data que eu tive com seu pai, né? Um grande lutador da suinocultura, uma pessoa que marcou, fez história, um dos pioneiros da suinocultura aqui no norte do Paraná, do Brasil, inclusive, né? E essa oportunidade a gente tem que se render, né, e homenagear também o nosso Nelson Guidoni, né, É, conhecido como Peru, tá bom? Então, faço aqui o agradecimento e lembro dele aí com muito carinho, tá joia? muito Bom, eu sou obrigada. médico veterinário, né, sou formado na Universidade Estadual de Londrina, isso foi em 86, trabalhei na Grosseries Peak, também trabalhei na Cooperativa Agropecuária de Rolândia, Corol. Trabalhei com assistência técnica privada, suinocultores da região norte aqui do Paraná, e iniciei minha vida profissional na UEL há 34 anos atrás, onde desenvolvi meu mestrado na própria universidade em ciência de alimentos,
Fiz meu doutorado na Unesp de Jaboticabal, em produção animal. Tive duas oportunidades de sair, uma na Espanha, na Universidade de Barcelona, e a outra no Instituto de Pesquisa da França, em Toulouse, estudando aí nutrição, saúde intestinal, né, aditivos, temas que a gente gosta e se envolve, né? Então essa é a nossa história. Na UEL a gente trabalha com os temas de nutrição e manejo de suínos. Tive aproximadamente aí 50, 60 orientados de mestrado e doutorado, né, um número bastante alto, e tem uma relação bastante próxima com empresas, né, empresas de nutrição, empresas de saúde, que são aquelas que, e claro, produtores, né, que são aqueles que fazem essa nossa bela atividade andar, né? Então, essa é minha história aí. Um pouquinho do Dr. Caio. É isso aí. Então tá bom. E pra gente entrar no tópico, né, que todo mundo tá esperando aí de hoje, eu queria, Dr. Caio, que se você pudesse, assim, com as suas palavras, brevemente falar qual a importância da nutrição na suinocultura hoje, de um modo geral, né? O que a gente tem que se atentar para isso aí? Então, Paulinho, a nutrição sempre foi, né, um braço que não pode falhar na suinocultura, né? Os animais nossos são programados para ganho de peso, são programados geneticamente para número de nascidos, são programados para um peso ao desmame, peso e número ao desmame. É uma programação genética que é vendida por vocês, que são, né, uma empresa que trabalham com genética, melhoramento, né, e tantas outras que conhecemos. Vocês vendem exatamente isso. Vocês passam um animal e falam, ele tem essa potencialidade. Só que isso só é atingido mediante uma condição nutricional plena, que atenda todos esses requisitos, né? Então, a importância anterior e hoje da nutrição animal é a mesma. O que muda é que a velocidade das alterações genéticas é imensa, né? Os recursos de melhoramento que hoje temos nas mãos são diferentes de 30 anos atrás, quando eu trabalhei na Grosseries Speak, que foi a empresa que eu iniciei minha vida profissional, né? Então, os recursos hoje tecnológicos, o conhecimento, a manipulação genética, fazem com que a gente tenha saltos aí que são tremendos, né? Basta ver números aí de empresas de gerenciamento como a Agrinis, né? Que de ano em ano a gente está saltando no número de nascidos. Ano passado chegamos perto de 40 desmamados, né? Porca ano. Então, essa velocidade muito intensa pede que na nutrição também a gente fique muito atento, né? Então, em vários desses tópicos, a gente tem que ficar muito ciente de que a nutrição não pode falhar. Sim. Sob pena da gente colher resultados negativos ou aquém do que a gente poderia atingir, né? Sim, e partindo desse ponto de vista que você falou, né? 20 anos atrás, 30 anos atrás, entrando assim no quesito fêmea, o que nós vemos de diferença? O que mudou, então, dessa tão chamada fêmea, né, matriz suína moderna? Porque, isso, assim, hoje a gente vê e fala suínos light, né? Ou seja, menos gordura, mais carne. O que tudo isso impacta, né, da matriz de 20 anos atrás na hoje? O que você tem para dizer nesse aspecto fisiológico de mudanças? Pauline, é exatamente isso, né? O melhoramento genético, ele trabalha com todas as frentes que o suinocultor, a indústria quer, né? Então, todo mundo quer mais nascidos, todo mundo quer mais precocidade, carcaças com um nível de gordura suficiente para atender aí as demandas dos consumidores, que paralelamente faz com que o suíno nosso tenha uma conversão alimentar bastante melhorada, né? Então, menos gordura favorece muito isso, tá? Agora, quando a gente pega esse conjunto e mistura, né, porque se uma fêmea ela transmite para os seus filhos a herança de uma carcaça que vai ser mais magra, ela também guarda essa particularidade genética, né? Se ela cria mais e é mais magra, eu começo a fazer uma confusão.
Eu sempre brinco que o melhoramento, ele dá 3 passos para frente no ano, mas ele pede para a gente voltar um passo para trás. Fala, opa, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar, né? Então, em termos de nutrição, eu acho que, além da velocidade que a gente tem que se atentar para não perder o bonde da velocidade do melhoramento, a gente também tem, com a nutrição, corrigir alguns aspectos que o melhoramento nos entrega com algum ruído, né? Não vou falar falha, com algum ruído, com alguma necessidade de ajuste, tá? Então, é nesse sentido, né? Fêmeas com menos gordura, muito prolíferas, são fêmeas muito dependentes aí de ajustes nutricionais, porque são fêmeas muito mais sensíveis ao estresse calórico, né? Ao calor, e o nosso país é um país quente. São fêmeas que no processo digestivo e metabólico geram mais calor, porque quando a gente fala em mais deposição de gordura, de músculo e menos de gordura, o metabolismo, né, fisiológico é diferente. Então nós temos que ter mais cuidado com essa fêmea nessas questões nutricionais, né? Ela é muito boa, mas ela pode ser ainda melhor se a gente atender essas premissas. Sim. E, assim, eu queria que a gente tentasse dividir um pouco e tocar um pouco na questão, assim, nutrição, marrã, gestante e lactante. Aí, Perfeito. se você pudesse falar um pouco sobre a importância, né, da nutrição balanceada, alimentação correta nessas fases, e depois a gente fala daí das causas de uma, né, uma gestação, uma alimentação não balanceada, o que que isso vai gerar, né, nessas fases. E para as fases subsequentes àquela, né? Então, se você Uhum. puder falar um pouco, assim, dessas fases para a gente Claro, entender eu direitinho, acho acho que seria legal. que a gente fica com mais objetividade também, né? É, Então, a marrã, a gente parte do princípio que ao nascer ela já tem uma carga genética, né? Prevista para ser um animal de reprodução, né? exato. Seguramente nos cruzamentos que vocês promovem aí, vocês têm a percepção de que as fêmeas, em tese, seriam futuras mães, né? Isso. Então ela tem uma carga genética, tem uma base, e a gente deve alimentá-la com pão de ló, né? Ela é a categoria mais importante da granja, porque ela participa de uma substituição muito intensa, vocês sabem disso, né? Devemos trocar aproximadamente 40%, 50% do nosso plantel de fêmeas ao ano, né? E elas vão substituir fêmeas velhas, fêmeas que morreram, e elas terão que ser melhores que essas. Então, elas são o diamante da granja, né? E por isso, pessoal, muito atenção, né? Uma reprodutora deve crescer harmonicamente, né? Deve crescer com rações até a fase de terminação não muito diferentes do que a gente pratica, mas a partir aí dos seus 110, 120 quilos no máximo, a gente deve atentar para uma alimentação que garanta um desenvolvimento ósseo, né, de aprumos, que isso é essencial para a vida dela, sem excessos de gordura, demasiados, né? Então, ela tem uma previsão de acúmulo de tecido gordo, de músculo, que são essenciais para um processo que a gente chama de catabólico, que é de perda de tecido, de consumo de tecido, nas fases seguintes, especialmente, né, ou mais particularmente na lactação. Como elas estão criando muito, ela tem que ter uma reserva muito boa desses dois tecidos. Anteriormente ficávamos muito atrelados ao tecido adiposo, hoje também ao tecido muscular. Então, dentro desse conjunto, né, ela tem que crescer bem. E em tese, as que mais crescem, melhor se desenvolvem, também porque têm mais saúde e são melhor nutridas, em tese são as melhores marrons, né? E já faço uma perninha. Se ela criar bem, tiver uma gestação que finaliza com alto número de nascidos, diferente de outras marrãs, né, de outras primíparas, que deram um número alto, mas não foi o mais alto, né, como é o exemplo dessa, marquem essa feminha, porque ela terá a chance de repetir essa produção alta durante toda a sua vida. Tá? Isso é uma característica muito marcante. Então, eu comprei 10. As 10 feminhas criaram e 9 criaram ali na faixa de
12 a 14 leitões, que já é um número muito bom. Mas uma disparou e criou 17. Guarde, faça um X nela, marque o brinquinho dela e trate ela bem, reconhecendo que ela vai precisar de mais atenção nutricional, porque ela vai repetir isso por toda a vida dela. Tá? Tem um trabalho muito legal com milhares de animais e isso ficou bem marcado. Tá? É bem Essa é a interessante fala com isso. uma rãs, né? Fala Isso. com uma rãs. Com relação à gestação, a gente tem aquele conceito de que a gestante, né? Ela é uma fêmea pouco exigente. E, em tese, né? É a fêmea que come a pior ração da granja, em termos de proteína, de baixa energia, come uma quantidade limitada, né? Muitos de vocês trabalham aí com mais ou menos 2,5 kg, no final, alguns fazem um up nisso, né? E aumentam aí para 3 quilos, 3 quilos e pouquinho, né? Um manejo que tem um pouco de polêmica. E ela cresce, vai bem, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente poderia considerar que não há grandes demandas nutricionais, e nutrição eu falo dos ingredientes da ração, a gente erra muito pouco com a quantidade de nutrientes que tem na ração da gestação. Mas a gente pode pôr a perder se a gente errar no volume e não acompanhar o estado corporal dela, né? A fêmea suína, como aquela mulher que está grávida, né? E o médico fica atento, porque um excesso de gordura pode aumentar a pressão, pode complicar a parte circulatória, né? A gente deve, não por esses motivos, mas por motivos de eficiência, não deixá-la engordar, tá? Então, essa recomendação para a gestação, ela é bem pertinente. O que me chama um pouco a atenção, Pauline, você me interrompe, tá? Se ficar com alguma Não, dúvida, por tá favor. tranquilo. E isso está sendo motivo de muita pesquisa, de observações, né? Com relação ao manejo na fase final dessa gestante, né? As coisas mudam, né? Como tudo, ou quase tudo, né? E nós temos aí uma fêmea hoje que cria muito, né? Isso é notório, todo mundo sabe Sim, disso. Nas granjas, para quem tem mais de 10 anos, 15 anos, sabe muito a diferença da fêmea atual e da fêmea de uma década, 2 décadas atrás, né? E ainda nós insistimos com alguns manejos, como a redução do consumo de ração ou da oferta de ração antes do parto. Alguns trabalham com uma queda progressiva, no dia do parto oferece muito pouco ou não oferecem, né? E isso, para algumas circunstâncias, a gente tem que ficar atento e verificar se isso cabe, né? O outro lado de não fazer isso e ser um mais generoso na ração é levar a um constipamento, né? Com sim. danos, inclusive, né? na parte mamária, com riscos aí de mastite, de metrite, né? Mas, tomando por base essa outra linha, que a gente deve se atentar para uma alimentação menos restritiva, é que as porcas atuais, isso está comprovado, elas precisam de muita energia no momento do parto. Os partos ficarão mais longos, porque temos mais leitões. E está Sim. comprovado, porca que cria mais rápido tem mais glicose sanguínea. Porca que cria num tempo médio tem médio nível de glicose sanguínea. Porca que demora muito para criar tem um baixo nível de glicose sanguínea. E essa glicose é aportada por uma alimentação antes do parto ou durante o dia que ela vai parir, né? Então, muitas vezes, a gente prevê um parto errado, já faz uma restrição, estende aquilo lá, e a gente colhe problemas bastante sérios. Um parto demorado, vocês sabem o que significa, né, em termos de perda de leitões, em Sim. termos de hipóxia, né, falta de oxigênio para alguns leitões, letargia, que é aquela fraqueza que alguns leitões, por demorarem muito para nascer, Uhum. acabam apresentando e são mais vulneráveis a não mamar bem colostro. Então, é um ponto que tem sido bem discutido, sabe, Pauline? Eu não posso Sim. passar uma receita de bolo,
Porque a granja, com uma dieta que ela pode, se não for trabalhada dessa forma, gerar uma situação contrária, que é a congestão, que é a ineficiência de um parto, porque o volume gástrico do trato gastrointestinal tá congesto, dividindo o espaço com o aparelho reprodutivo. Então, para algumas granjas, talvez isso não seja muito adequado. Mas fiquem atentos para granjas que têm partos muito demorados, tá? E a gente fala partos acima de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, né? A partir disso daí, um contingente muito grande chama atenção e pode ser por falta de um aporte de glicose, né? Certo. Então, isso é bem interessante, tá? Bom, deixa eu molhar a boca aqui. Molha a boca enquanto, ó, gente, eu tô anotando aqui umas perguntinhas para depois não ficar perdida aí no meio, tá? Pra gente, né, abranger tudo um pouquinho que o pessoal tá pedindo. Então, já que a gente tá na parte de gestação, eu já vou fazer umas perguntas que já levantaram, ou nas caixinhas de perguntas que eu postei uns dias atrás, ou agora. Então, assim, tem um pessoal achando um pouco confuso, como você pode ver aí, se é para dar mais ração ou menos ração no pré-parto. Tipo assim, aquele momento lá que tá na gaiola já de maternidade. E agora? Um dia antes eu corto, não corto, diminuo. Assim, o que seria um ponto-chave para você dizer a eles e tirar essa dúvida? Então, como a gente já entrou muito em granja, né? Eu falo que cada granja tem uma história, né? E essa história está ligada a todos os fatores que cercam a granja. Entre outros, a alimentação, né? Que chama atenção aí, que está sendo motivo da nossa discussão. Se o plano nutricional, eu falo de volume e características dos ingredientes que uso na minha ração, não garantem, quando eu faço uma alimentação mais generosa, não faço essa redução progressiva antes do parto, né? 1, 2, 3 dias antes, como alguns fazem. No dia do parto não ofereço uma quantidade pequena de ração, né? Até porque muitas vezes ela não come. Se eu deixo de fazer isso, eu ofereço uma ração generosa, né? Sem essa privação, e tenho quadros de congestão, ressecamento de fezes, e alguns históricos associados, né? Que são, incluindo aí quadros de mastite, a região do úbere congestionada, né? A gente fala demasiada, eu não faria esse procedimento, né? Agora, para granjas que vocês experimentam, e por isso a granja é um laboratório legal para a gente fazer os testes, né? Experimentem no número menor de porcas, né? E não faço essa condição tão drástica de retirada de ração, eu posso ter partes melhores. Então, eu colocaria que eu tenho que analisar muito bem cada caso, né? O caso de granjas que enfrentam ressecamento, se eu não faço essa redução, e granjas em que eu não tenho ressecamento e posso fazer a oferta de ração com mais generosidade até antes do parto, tá? Certo. Então, resumindo, o motivo de você falar que vai de granja para granja é justamente isso. Você conhece o seu plantel, você conhece a sua matriz, os sinais mais observados pré e pós-parto. Então, assim você consegue ver o que se encaixa melhor na sua propriedade, né? Então, Sim. isso ficou bem explicado. Até mesmo você fez uma menção aí que eu não tinha citado, né? Como está o estado da minha matriz no momento do parto, né? Se é uma matriz que já entra demasiadamente gorda, ela tem mais chances, se a gente oferecer mais ração, dela enfrentar um quadro de MMA, né? Que é a metrite, mastite e a galaxia, né? Isso também está associado. Então, é caso a caso, né? Eu queria chamar a atenção de um ponto, não sei se esse tema a gente esgotou, mas vamos tocando, né? Sem formalidade. Pode ir tocando. A gente fala da alta prolificidade. Perfeito, né? Uma grande virtude, todo mundo quer isso, né? Mas a gente colhe, paralelamente, mais mortes de leitões, né? Eu sou do tempo que a gente almejava 5, 6% de mortes de leitões na maternidade. Tem várias granjas boas aí que beiram 10, passam de 10, fecham o ano com 11%, né? Então, do que a gente tinha lá atrás, o que a gente colhe hoje, né?
em muitas granjas, é uma diferença tremenda. Sim. E isso também está ligado à mortalidade na maternidade, a um problema de colostragem, né? E nós caímos nisso porque o melhoramento fez aquilo que eu falei. Ele deu, olha, vamos andar 3 passos agora, esse ano. Mas ele pediu para a gente voltar um. Mais leitões é menos colostro por leitão. Tá? Tem vários Sim. trabalhos que apontam isso. Então, se eu tinha 12, eles vão mamar, vou dar um exemplo aqui, teórico, 1 litro cada um de colostro. Se eles são em 15, 16, eles não vão mamar 1 litro de colostro. Há uma diluição Certo. por leitão. E aí nós temos uma proteção menor. E é um pouco difícil de mexer nisso, Pauline, quantidade. Mas a gente pode mexer na qualidade. Então tem Certo. alguns aditivos nutricionais, né? Especialmente aí as beta-glucanas, né? Os mananoligosacarídeos, que a gente chama de pré-bióticos, eles respondem Uhum. muito bem, tá? É. Nós fizemos um teste agora e, para resumir, os 3 anticorpos principais que o leitão recebe foram aumentados em 50% e um deles, eu não vou lembrar agora, chegou a dobrar, né? Por conta de uma oferta de pré-biótico, que é um aditivo que mexe com a imunidade. A porca comeu enquanto gestante e no momento em que ela pariu, ela transmitiu uma quantidade maior de Maior. E. colostro. Então, Que ela legal. não teve uma garantia de mais colostro, mas de um colostro melhor, né? Isso é muito Ah, isso é muito típico, interessante. muito Muito interessante. interessante. É, Porque porque eu. temos leitões cada vez mais leves, mamando menos colostro, e vem toda a consequência que eu estou querendo apontar E para vocês, toda a né? consequência. É, e exatamente a gente entra daí na parte de lactação, mas aguentando um pouquinho mais na gestação. Que tem bastante pergunta aí. O que eu costumo Sim, falar é o seguinte, né? A genética, o melhoramento genético, ele vai trazer mais precocidade, mais produtividade, mais peso e menos gordura. Só que tudo isso vai exigir mais, tudo nutricionalmente, né? Então, tem exatamente. toda essa parte também que a gente tem que analisar, que é o que você está Exatamente. falando também no colostro, para produzir um colostro de melhor qualidade para atender toda a quantidade, né, da leitegada. Aí, as outras perguntas que tem tido, umas 3, sobre assim, no terço final da gestação, após o 84 dias de gestação, terço final, aumenta-se a quantidade de ração? É o recomendado? É ideal aumentar a quantidade de ração de gestação nesse período? O que que você diz a Uhum. respeito disso? Esse tema é um tema um pouco assim, com mais polêmica ainda, né? De Aham. uns 4 anos para cá, né? Essa proposta nasceu nos Estados Unidos, dentro de uma empresa de nutrição, de genética, desculpa, né? E ela foi ganhando adeptos. A gente tem que considerar que o americano ele é muito preto no branco, né? Ele leva muito em conta a parte econômica. E essa redução de ração, ou seja, não fazer aquele aumento clássico, representava uma economia direta bastante importante. E alguns trabalhos foram feitos nesse sentido, né? E o que a gente percebeu, também trabalhos fora e trabalhos aqui dentro, é que, em geral, as repercussões no parto seguinte e nos outros partos que vieram, né, nos outros ciclos reprodutivos, foram adequadamente atendidos mesmo com uma quantidade de ração menor. Quando a gente começa a discutir um pouco mais, eu tive a oportunidade de estar com um dos mentores disso, né, algumas vezes, e também dividir com outros colegas, a gente começou a perceber que na verdade, a essência desse manejo era para corrigir um problema de peso elevado das fêmeas no momento do parto. Uhum, Então, a retirada da ração no terço final não era por uma questão econômica pura e simplesmente, mas por uma adequação da condição corporal dela que não vinha bem até aquele momento, né? A uhum. porca mudou e a gente não tinha ainda uma mudança importante nutricional para ajustar ela, né? E veio essa proposta. Então, hoje, se eu pegar assim para passar uma recomendação para vocês, e não quero me esquivar da resposta, é
atentem para o estado corporal das fêmeas que vocês têm no plantel. Tá? Era uma outra Se, pergunta. se couber fazer o aumento, porque esse aumento tem propósitos fisiológicos, façam. Se ela não estiver em condição para receber esse aumento, não façam. O mais interessante não é nem o aumento, nem a diminuição. É ela chegar numa condição de parto apropriada. Tá? Então, Exato. isso é um entendimento um pouco mais assim recente, Pauline. Tá? Porque, claro, quem não gostaria de, ao invés de dar 3 quilos, dar 2 quilos para o animal no final? Né? Em Uhum. 40 dias, 35 dias, são 35 quilos de ração a R$ 2, é muito dinheiro, né? Considerando várias Bastante. portas. Mas a coisa, ela se acomodou e, e ela não é exatamente como chegou, tá? E a gente tem argumentado, inclusive, com esse corpo que idealizou esse processo, nessa outra vertente, nessa outra base. Olhar para a porca. Se couber, Uhum. faça. Se não couber, não faça. Não Né? faço. Como as Sim. decisões, elas normalmente são para todo o plantel, né? É muito difícil falar, faça naquelas que você tem que fazer, não faça naquelas que você não tem que fazer. Né? É difícil e, por fim, a gente acaba adotando o tradicional mais do que essa outra conduta. Indo um pouco Certo. mais longe, é uma conduta muito americanizada. Tá? Europa, Uhum. que é um grande centro produtor de suínos, não faz isso. Tá? Certo. Então, é bem isso realmente, porque teve uma outra pergunta que falou: ah, minha fêmea, ela tá acima do peso já para gestação. Tipo, será que eu devo, mesmo porque tem esse falar, vamos dizer assim, de aumentar a ração no terço final, eu devo fazer mesmo que ela tá obesa, acima do Não, peso? não Então tem tem tudo propósito, isso não. que tem que avaliar, né? Então, O melhor, legal. assim, o melhor panorama seria avaliar o seu plantel, né, com uma Uhum. frequência e tomar uma decisão, né? Sim. Agora, essa decisão, ela, às vezes, ela vale para um determinado momento. Você pode corrigir essas porcas naquele momento e depois retomar com o bump feeding, que é o que a gente chama, né? Uhum. Esse aumento no final. Tá? Porque ele tem respaldo fisiológico, né? Ele responde com Sim, mais peso do leitão, né? Ele forma sim. mais glândula mamária. Então, se a porquinha está no jeito ali, faça que vai ter resposta sim, tá? É. Que é o que ele acabou de colocar aqui. Aumento de ração contribui no peso do leitão nascido. Não Muito só, pouco, mas contribui. principalmente na lactação. Então, vai ser o pós-parto que vai contribuir mais com o E, peso do que durante a gestação em si. Né? é. Tô As certa, pessoas falam doutor? assim, mas sim, mas as pessoas mostram os resultados e falam assim, quando eu deixei de fazer esse aumento, os meus leitões, eles não ganham, eles nasceram com 50 gramas menos. Mas nós estamos com leitão, vou até pegar a calculadora, ó, 50 gramas menos de um peso ao nascimento de 1.300 gramas. Opa, fiz errado. 50 dividido por 1.300 vezes 100, eu estou tendo 4% mais de peso do leitão. Né? Ah, mas 50 gramas não é nada, Hum, certo? Mas são 4% do peso. né? Né? E isso tem um efeito. Então, Uhum, em nenhum momento eles conseguiram, em todos os experimentos feitos, provar que o leitão não nasceria mais pesado. Né? certo, Sempre ou igual ou pior. Né? certo. Uhum, Mas o grande lado, para mim, é isso daí. É a oportunidade de não ter a fêmea adequada e, para esses casos, não aumentar. De exato. todas as Beleza. outras formas, eu manteria esse aumento. Tá? Beleza, legal, muito boa a dica. Em relação agora, partindo, já que você falou de colostro, a importância do leite, então vamos passar para a parte de lactação, Uhum, correto? Então pode. correto. Então, Pauline, eu não consigo dissociar, né, a gestação da lactação. Né? E a nutrição de uma gestante reflete na lactante, da lactante reflete na futura gestante. Né? Sim. Nós temos alguns aspectos hoje também nessa genética moderna que a nutrição está muito envolvida, né? Justamente para adequar
esses ruídos que o melhoramento trouxe, né? Uhum. Ninguém contesta o que o melhoramento trouxe. Eu falo que temos ruídos, né? É como um carro que não tem mais carburador, que todo mundo mexia, né? Hoje a injeção eletrônica, só um especialista mexe. Se der uma pifada na estrada, acabou, né? Então, tudo tem vantagem e desvantagem, né? Mas as vantagens são muito maiores. Então, essas fêmeas, por serem metabolicamente muito mais intensas, né? Produzem mais leitões, ovulam mais, os seus filhos ganham mais peso. Vários de vocês aí já viram, né, animais ganhando aí no fechamento de um lote de terminação mais de 1 quilo. Conversões começando a encostar em 2, né? Hoje 2,3, 2,4, né? Conversão de crescimento e terminação, né? Tecido adiposo muito baixo. Então, uma coisa tremenda. Tudo isso, pessoal, que eu chamo de intensidade, de correria, que é exatamente o que cada um de nós passamos. A Pauline passa, eu passo, ó, 8 horas da noite eu estou trabalhando aqui, né, trabalhei o dia inteiro, vocês estão vendo aí, e não deixa de ser um trabalho. Isso se chama uma situação de autometabolismo. E o autometabolismo gera substâncias reativas ao oxigênio, substâncias oxidantes. E as porcas, por trabalharem metabolicamente mais, têm muito mais isso. Então, a imunidade delas é comprometida, a renovação celular intestinal é comprometida, estados inflamatórios sistêmicos, né, do organismo, que levam à queda da imunidade sistêmica, acontece mais, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento, e aí eu faço de novo o gancho da gestação com a lactação, e é importante que vocês fiquem atentos nas empresas que nutrem seus animais, né? De questioná-los sobre antioxidantes, sobre níveis de minerais que são preventivos da oxidação. Tem muitos estudos acontecendo com selênio, né? Também nessa linha, né, esse estresse, que a gente chama de oxidativo, que vem dos radicais livres, né, que é o que nos perturba, que aumenta as chances de câncer, né, que dão aí a gente uma capacidade imunológica piorada, que nesse momento é muito grave, né, porque convivemos com a Covid, né, pode ser melhorado pela nutrição, né. Então eu destaco aí aditivos com esse perfil, antioxidantes. Tem vários aditivos à base de plantas que têm esse papel, tá? Então são os óleos essenciais, os extratos vegetais, cumprem muito bem isso na lactante e na gestante, tá? Mas um ponto também muito prático, né? A gente sabe que é na lactação que a fêmea perde bastante peso, né? E essa condição ela poderia ser mais grave, ou porque temos fêmeas de alta produtividade, de leitegadas muito grandes, né? E à medida que a leitegada aumenta, maior é a produção leiteira dela. Então, se eu tenho uma leitegada, vou dar aquele exemplo de novo, nasce 10, e eles mamam 10 litros de leite, portanto, é uma relação de 1 litro por leitão. Se ela tiver 12 leitões, não vai ter 12 litros. Tá? Ela vai ter 11 alguma coisa. A título de ilustração. Ou seja, aumentou a produção leiteira, né? Ela vai ser mais consumida, a porca, porque ela está produzindo mais. E para ela produzir e se preservar, ela precisa comer, né? E quando a gente fala em comer, é um gargalo na nossa suinocultura, né? Quem não enfrenta problemas de consumo, especialmente nas épocas de calor, né? Então, eu volto a falar aí de alguns aditivos, tá? Existem aditivos do mercado, sem citar nome, né? Que fazem essa proteção oxidativa. Tem produtos no mercado que conferem um estado de sensação térmica para a porca melhor via ração, tá? E ao se sentir melhor termicamente, ela come mais, tá?
Temos que atentar para rações que têm um nível proteico bastante alto, com poucos aminoácidos. Isso leva a uma geração de calor maior, e quando ela gera calor e ela tem dificuldade para perder esse calor, ela responde com baixo consumo, né? Então, isso é fundamental, né? Tem uma linha, Pauline, que a gente vai acabar caindo nela, né? Ela tem ficado mais barata, e eu acho que alguns equipamentos se mostraram bons, que é esse sistema eletrônico individualizado de alimentação das matrizes na lactação. Ela escolhe, quando ela quer comer, uma ração fresca, né? Esses equipamentos estão assim, ó, estão baixando o preço, já começaram a ser produzidos no Brasil, né? E eu acho que ele ajuda muito a equalizar o consumo da porca em lactação, né? Certo. Por quê? O que a gente classicamente faz? Eu tenho uma granja, se eu fraciono a comida em 3 tratos, ela come X. Se eu trabalho com 4 tratos, ela come um pouco mais. Se eu faço tratos à noite, ela come mais. Poxa, quem gostaria de ficar tratando à noite, né? E é verdadeiro isso para todas as fêmeas de lactação? Não. Algumas não comem tanto, outras comem mais, né? Porque são mais velhas, que produzem mais leite, porque são mais magras. Então, essa condição eletrônica coloca essas porcas, né, em situações de consumo em que ela escolhe. Eu já vi algumas respostas assim: as porcas comem mais à noite, né? Não, as porcas não comem mais à noite. Elas comem como a gente come durante o dia. À noite elas costumam dormir, mais do que comer. Mas quando a gente tem situação de calor, esse equipamento eletrônico é utilizado por elas à noite. Então veja bem, né? À noite, comem mais à noite. Olha aí, e se eu não tenho um recurso desse, eu estou perdendo com a minha fêmea, que poderia ser melhor nutrida, né? Exatamente. Então, estou dando essa dica, assim, né? É um investimento, mas a gente não pode perder esse horizonte, né? De que há investimentos que valem a pena, tá? Isso tudo é bem interessante. Bom, eu acho que o Dr. Caio vai ter que vir outro dia aí também pra gente falar, porque tem tanto assunto, tanta pergunta, né? E a gente tem 15 minutos pra terminar, porque a live no Instagram é 1 hora. Mas, pra finalizar essa parte da importância na gestação e depois a gente passar sobre... assim, eu queria que você desse um geralzão bem rápido de qual o impacto e a causa de uma ração não balanceada, deficiente, vai gerar na produtividade. Só, assim, exemplos bem vagos, bem específicos. E, para finalizar a lactação, eles fizeram perguntas assim, de quando iniciar a lactação, se é no período todo, e, assim, quantidade, sempre à vontade ou não? Certo. O início da lactação, né, não existe assim uma regra, um consenso, né? Há quem inicie ela um pouco antes do parto, há quem inicie no dia do parto, né? Eu não vejo que isso represente grande influência, né? Eu estou mais preocupado na questão dela estar com alguma alimentação e, portanto, um nível de glicose suficiente para ter um parto bom e começar aí uma fase que a gente sabe que é bastante importante, que é a lactação, né? Então, se a gente começar um pouco antes, mas trabalhar com uma restrição para as granjas que não precisariam ter a restrição, não importa se ela é de lactação ou de gestação. Elas são diferentes, têm níveis nutricionais, energias diferentes, a gente só tem que adequar isso para aquele momento, né? Agora, para mim, não tem dúvida, a porca ela tem que comer o que ela quiser, né? E nesse sentido, à vontade. E nesse sentido, quanto mais cedo isso começar, melhor, né? A gente tem um conceito clássico que até o 7º dia isso deve ser progressivamente aumentado. Por volta do 7º, 10 dias, ela consolida esse consumo e vai mais ou menos numa linha reta até o desmame, né? Então, é importante que isso seja um balizador, mas se ela começar a comer mais cedo, quantidades acima do que aquilo que você, nessa curva, previa, faça.
tá? As respostas até 7 dias não são necessariamente proporcionais à quantidade que ela come, mas dali para frente, sim, guarda uma proporcionalidade mais, mais justa, né? Uhum. Então, esse seria o manejo. O à vontade só, Pauline, vamos deixar bem claro, né? Por exemplo, eu faço 3 tratos por dia e coloco a ração no comedouro da fêmea, né? Essa ração pode não se tornar atrativa, embora esteja ali à vontade, né? Então eu falo Certo. de novo, né? Estou dando esse exemplo dos comedouros aí eletrônicos, né? Que, que, que chamam a atenção, porque eles não entregam uma ração de uma vez, né? Ele tem uma liberação Uhum. lenta e que tem uma interrupção, ela é intermitente, de forma que o animal come na velocidade fisiológica dele, e ele tem que, de novo, aproximar para ter uma outra liberação. Então está sempre Uhum. fresquinha. Porque Perfeito, né? azeda eles não comem, eles não vão Não comer. come. Daí você Exatamente. sempre Né? tem que trocar. Exatamente. Então é mão de obra, é Uhum. gasto, né? Tá? Quem Uhum. gosta é o Tá bom. boizinho, né? Que normalmente recebe essa ração depois. Né? Muito Então, e bem. daí é isso, né, sobre assim, qual é o impacto que vai gerar de perdas, assim, resumidamente, e quais são os recursos ou ações imediatas, ou recursos que a gente pode utilizar para minimizar essas perdas reprodutivas. Então, em termos de nutrição, né, eu falo que a gente não pode ter falhas, tá? Muito embora o suíno aceita falhas mais do que o frango, né? A gente tem uma diversidade de nutrições, de rações nas diferentes granjas brasileiras, né? Mas Uhum, quanto mais ajustada ou quanto menos ajustada, tá? Melhor e, consequentemente, pior serão os resultados, né? Volto a falar daquela maquininha programada para produzir, né? Então, nós temos hoje que entrar com tanto, porque as respostas virão naquela intensidade de programação, né? Agora, não é só isso, né? Eu volto a falar aí da questão de produtos de oxidação, os radicais livres. Há uma preocupação muito grande, né, em aumentar níveis de alguns minerais. Isso é papel do nutricionista. Né? Vocês podem cobrar as empresas de nutrição, tá? As respostas aparecem em sim. trabalhos recentes, né, nesse sentido. Alguns aditivos moduladores de imunidade, né, de novo. E, e, e se houver alguma alteração mais substancial, né, negativa na ração, provavelmente isso vai aparecer no desempenho corporal dela. Né? Então, ela passa a ter um Uhum, desenho mais gorda. Na gestação isso é muito típico, né? É mais fácil a gente levar as porcas à condição de gordas, ao contrário de magras, né? E podemos ter aí insucessos na parte lactacional, porque desbalanços, né, de ordem proteica, de ordem energética, né, influenciam uhum, diretamente no consumo dessa matriz, tá? Então, nós vamos ver menor produção leiteira, muitas vezes menor consumo de ração, né? Posteriormente, uma demora na entrada de cio. Então, a percepção ela é bem clara nesse sentido, sabe, Paulinho? uhum, Então, qualquer desbalanço, as influências vão ser dessa natureza. Na sim. gestação, alterações corporais, fora do que a gente busca, normalmente ela engorda. Vamos destacar que não é só o que ela come, mas o quanto ela come, né? E na lactação, problemas de produção leiteira, Sim, que seguramente. daí mais mortalidade no desmame, perda de peso, toda essa parte aí, né? Aí é toda essa Menor taxa consequência. de crescimento, leva todas É, essas questões aqui que nós já sabemos que é o que a gente não quer, né? e, e Exatamente. apostem muito em enzimas também, tá? Tem enzimas Hum, muito interessantes, funcionam muito bem. Ontem a gente deu uma palestra para a Associação Mexicana sobre enzimas, né? E elas funcionam muito bem na parte de lactação, especialmente, que as uhum, demandas nutricionais são maiores, né? Vale a pena pensar nisso, tá? É um bom investimento, é um certo. investimento, se paga, em geral se paga. E
eu queria falar, porque teve uma pergunta aqui sobre, é, assim, eu tenho que deixar a ração à vontade para o crescimento, né? Para essa fêmea e tal. Aí eu quero entrar naquele assunto da importância da gente adquirir animais de genética, que granjas certificadas, que realmente vão estar preparando a matriz para que ela seja uma matriz, né? Que a gente falou isso já no começo. Só que tem gente perguntando. Daí, se você tiver alguma coisa a mais para falar nesse sentido, no Claro, início para Paulinho. se tornar uma matriz, né? Sim. Eu acredito não, tenho certeza que vocês seguem essa mesma vertente, né? Que é o que as empresas de genética têm que seguir. Você não pretende entregar uma matriz só voltada para produzir leitões, porque aqueles leitões vão ter um fim posterior, que é o abate, né? Exatamente. Que é a produção de carne. Então, quando eu tenho uma matriz geneticamente preparada para um fim reprodutivo, ela, concomitantemente, ela tem uma carga genética, ela tem que ter e tem, senão essa empresa estaria fadada a minguar e fechar, porque ela vai ter uma reputação muito ruim, né? Opa, cria muito, mas os leitões são péssimos em conversão e ganho de peso. Então, essa matriz, ela tem essa carga, né? Os processos de seleção genéticos, eles estão baseados num conjunto de características. Características de produção, características de reprodução e características de carcaça e carne, né? São esses três conjuntos grandes, né? Então, a matriz de uma empresa de genética idônea, né, ela tem essa vertente reprodutiva, mas se ela cresce, e eu destaquei, lembra que eu falei das que crescem com uma velocidade maior, chegam primeiro, em geral são matrizes melhores, isso é competência de quem seleciona também, ela está provando que ela está levando, né, como carga genética, além de uma ovulação alta, de um alto número de nascidos e desmamados, essa carga genética para a progênie que vai dar ganho de peso, vai dar conversão alimentar desejado, né? Então, é muito seguro, né, ter essa base nas empresas que fazem genética, que fazem Uhum. melhoramento, porque essa garantia para o produtor é muito grande, né? É essencial, Uma vez que exatamente. os dois conjuntos andam ali em paralelo, Juntos, né? lado a lado. E Exatamente. fora esses fatores nutricionais que você já citou, que afetam, né, o desbalanço nutricional, que vai afetar a produtividade. Existem outros fatores que não sejam, né, de caráter nutricional ou alimentar que vão influenciar também na perca, se você puder tocar. A gente tem 7 minutos nesse assunto. Sim, Pauline, eu acho que a gente poderia pensar aí nas, nas mudanças que a gente tem vivido, né? Poderia, talvez, limitar dois comentários, né? Nós temos experimentado aí os sistemas coletivos de alojamento de matrizes, né? Gestantes. Passou a ser uma lei, nós temos um período até generoso para se adaptar, mas tem muita granja já deixando as porcas fora das gaiolas, né? E levando para as baias, né? E um ponto aí, então, ambiental, né? Que ainda muitas granjas não se ajustaram, é fazer aquele cobre e solta, né? Cobrir a fêmea e, imediatamente após a cobertura, mantê-la num grupo com outras fêmeas. Então, esse é um ponto aí que poderia representar, não só nutricionalmente, um aspecto que a gente tem que entender melhor, né? E, e talvez não fazer exatamente como alguns estão fazendo, ou entender por que, ao fazerem isso, não estão colhendo bons resultados, aumentando taxas de repetição de cio, tá? Mas é um Uhum. fator, tá? Sem Na contar a maternidade, sanidade também, né? Toda essa questão de aí é um caminhão de princípio coisa básico. também, É um e vai princípio embora, né? básico. É. Princípios básicos. É, limpeza, né? E vacinação, enfim, né? Mas na maternidade, eu faço uma brincadeira assim, né? Pego a minha esposa me traindo no sofá de casa. Aí eu Eita, pego e falo assim, lasqueira. não, eu vou resolver isso. Troco o sofá de casa, né? Olha que absurdo, né? Então, é mais ou menos o que muitas vezes a gente tenta fazer com a nutrição, né? Ah, minhas porcas não estão comendo e eu me debruço em cima de aditivos, em cima de formulações
para fazer com que ela consuma. E, na verdade, eu tenho um ambiente que não colabora para que ela consuma bem, né? Embora Exatamente. caracterize um investimento, muitas vezes, um pouco alto, tá? Quem tomou a decisão de fazer isso, acertou, tá? Então, é muito evidente, muito claro, o antes de uma climatização, e eu falo de maternidade, primeiramente, né? E o pós-climatização, tá? Então, só para dar um exemplo, né, disso que você instigou a gente, né? Que outros fatores. Então, isso chama muita atenção, né? O Brasil é Sim, generoso, temperaturas boas, né? Boa para quem gosta de praia. Para porca não é boa. Nós temos muito calor, né? O ano todo, tá? Então, elas não estão em conforto. E não estar em conforto não é legal, né? Sob todos os sim. aspectos, tá? Quer ver um exemplo legal? E aí já amarro também a relação da gestação com a lactação, né? Ah, eu tenho muita diarreia na minha maternidade, com os leitões lactentes, né? Quem garante que esse problema é lá da maternidade? E não veio de uma gestação mal, desenhada, quente, com gaiolas que não foram bem limpas ao longo de toda a gestação, úmidas, sujas, com muitas fezes. O que acontece com essas porcas? Elas passam um estresse prolongado, térmico, né, de desafios, né? E qual que é a resposta disso? Um estresse prolongado. Quem não sabe o que é a resposta de um estresse prolongado? O que faz com a nossa imunidade? Pum, cai, Sim. né? É. Porque final de ano a gente tem aquelas gripes bravas, né? Dor de garganta. Por quê? Porque a gente passa aquele ano todo ali, né? E estoura, chega uma hora e estoura. Então essa porca entrega, entra na lactação com a imunidade lá embaixo. Aí ela Sim. cria, amamenta os leitões, cadê as imunoglobulinas? Ela estava imunodeprimida, né? E aí vem a diarreia. Você fala, eu tenho que melhorar minha limpeza na maternidade, eu tenho que aplicar antibiótico nos leitões. Não, você está errando lá atrás, né? E, de novo, um efeito de ambiente. Então, a visão que a gente tem que ter é uma visão também muito aberta, sabe, Pauline? Uhum. Né? E tentar ver que as coisas têm uma razão, muitas vezes não direta, né? Às vezes Uhum. indireta. Certo. Ô, doutor Caio, a live vai acabar daqui a pouco. O pessoal tá falando aqui se a gente pode continuar, parar e continuar daqui mais uns 10 minutinhos para terminar algumas perguntinhas. O que que você acha? Pode, claro, claro. Ah, tá. Porque, né? Eu acredito que é 1 hora só do Instagram. Daí, pessoal, eu vou parar e começar de novo, então, para terminar algumas perguntinhas aí, beleza? Vocês não vão deixar nós sozinhos, não. Aí, doutor Caio, eu vou tirar, depois você manda o pedido de solicitação de novo. Tá bom, Combinado? vamos fechar então? É, eu Beleza. vou fechar e daí eu vou abrir de novo, gente. Não nos deixem sozinhos, eu já volto. Tá joia.